ancião pastor José Manuel Gomes fala do Moisés e Josué e também a sua utilização por Deus. Quando Moisés fez grandes maravilhas que o povo viu, Josué abriu o Rio Jordão. O Rio Jordão. Ainda o reverendo também enaltece aqueles feitos de Deus naquele tempo de Elias e o seu seguidor daquele tempo. Declarou o Deus de Elias. Sendo também que estamos nesta era da Odisseia, temos o William Marion Branham como profeta desta era e também o reverendo faz a referência de que devemos também estar com este Deus do William Marion Branham, assim como foi nos tempos dos outros profetas. Você não é profeta, estás andar com Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora aos desenvolvimentos desses tópicos que acabamos de referir. Como acabamos de falar, no tempo de Moisés e Josué, o que Deus terá feito para eles foi o que o reverendo pastor José Manuel Gomes fez a referência ao longo desta pregação do dia de ontem, hoje dia 13 de setembro de 2021, por isso mesmo é que, conforme acabei de falar ontem, o reverendo pastor fez a referência falando que o Moisés naquele tempo terá então manifestado Deus aquela dimensão que o mesmo Senhor o terá então concedido, e depois que o Moisés terá então saído, depois ficou o seu seguidor Josué, que também então foi levando o povo hebreu naquela altura, e assim mesmo o povo fez a questão de pedir, digamos, algumas contas ao Josué para que confirmasse que o mesmo Deus que era o Deus de Moisés também o estava a utilizar. Fez grandes maravilhas que o povo viu. Deus tinha dito a Moisés, falou ao povo, vos levantarei um de vocês, um profeta, que será como Moisés. Vamos usar esse termo aqui. Josué, quando veremos o que estava a se fazer em Moisés, nós vamos te ouvir. Moisés
linhagem assim. Pega aquela arca da aliança. Porque ele sabia que aquela arca da aliança, onde está os mandamentos de Deus? Nós devemos ter a mensagem. Devemos ter a mensagem. Com poder. A mensagem do William devemos também ter o Deus do William. Não nos tira o poder, papai. Senão vamos chorar perante o Rio Jordão. Graças a Deus, apareceu uma iluminação. Os milagres não são pentecostais. As campanhas não são como no tempo de Moisés, como no jura de Moisés, o povo vai passar, como foi no Rio Jordão, e foi Josué. As pessoas podiam dizer, por que estão falando de Josué? Sem falar de Moisés. Disse não, o Deus de Moisés já está com Josué. O Deus do William está conosco. O reverendo ainda enaltece, tal como disse no segundo bloco do nosso tópico informativo, aqueles feitos do Deus vivo que terá feito com o profeta Elias, e isto é que provocou com que o Eliseu, o seu seguidor, também ganhasse a fé e pudesse então pedir a dupla porção através daquilo que via que Deus fazia no seu pai da fé. E só para dizer que esta pregação que o pastor José Manuel Gomes terá então feito ontem no Tabernáculo de Deus foi, digamos, com base na pregação, ou seja, no livro de Hebreus 11, 1 até 6, é por aí que começou então, digo, a base desta pregação que fala então da fé, e nós estamos agora a falar sobre o Elias também, o Eliseu, que foi então o seu seguidor, como acabei de referir, mas também para dizer que isto terá acontecido, como falei no primeiro bloco, com o Moisés e Josué. Como sabemos, o Moisés terá aberto o rio, que também dava conta de que era uma situação difícil, mas o Mar Vermelho, digo, acabou por ser aberto através daquilo que Deus fazia com ele. E também quando chegou a vez do seu filho Josué, o povo pediu-lhe, ou seja, o povo hebreu pediu-lhe que pudesse então ver o mesmo Deus que usava o seu ancião, que pudesse também fazer aquilo. Mas isto aconteceu porque através do mesmo Deus, o Deus confirmava também, porque sabia que era a continuidade da geração do seu pai, que era o Moisés. E, como acabei de falar, estamos a falar do profeta Elias e o Eliseu. A mesma coisa aconteceu quando Eliseu depois falou que lhe deixassem a dupla porção, mas antes mesmo disso, deixe-me referir que através da fé é que o Eliseu também terá sido levado, porque, conforme estamos a falar da fé, o seu filho também ganhou a mesma fé, pedindo a dupla porção que pudesse então lhe ajudar nos casos difíceis que o povo enfrentava. Conforme acabei de falar, era também a continuidade daquele tempo do profeta Elias, para que o povo então cresce, que o mesmo Deus que estava no profeta Elias era o mesmo que estava a dar a continuidade da palavra do Senhor através do seu filho Eliseu.
C'est propre. Tem um negamos. Que seja foi teu pai ou foi teu profeta. Não se acabe o Quênia. Quando o casaco cair, vai saber como bater o casaco. No mesmo rio. O mesmo rio que abriu Elias no regresso, o Eliseu, olha o público lá está olhando, vai voltar agora, de repente esse poder já foi embora, ele ficou sem poder, o homem dos milagres já foi, e eles vão ver, ele foi, mas aquele Deus que ele usou, ficou comigo. O Deus de Elias! Josué, por que Elias teve coragem, fé, de saber que o rio pode abrir? Porque ouviu que Moisés abriu o mar, ouviu que está no rio que está atravessado, também tinha sido aberto por Josué. E eu também sou mesmo aquele Deus de Josué. Esse rio também tem que abrir. Pastor. Seus filhos Josué e o Eliseu, os seguidores dos profetas que eu acabei de citar, também puderam mostrar aquilo que o mesmo Deus dos seus pais fazia. Era a mesma situação que o reverendo pastor José Manuel Gomes fala aqui na província de Cabinda, no seu tabernáculo concretamente, que o mesmo Deus que terá usado o William Marion Branham, ou seja, no tempo dos pais desses dois que acabei de citar, os seguidores do Elias e também o Moisés, eles não puderam manifestar tanta coisa porque eles ainda estavam com os seus próprios filhos na fé. Mas depois de que esses dois terão sido levados por Deus, eles terão ficado então com o mesmo poder do seu Deus para que confirmasse que o mesmo estava com eles. A mesma coisa, conforme acabei de referir, o pastor falou que nós também somos a continuidade desta era de Laodiceia através da mensagem que terá sido pregada pelo William Marion Branham, e esta que não se faz presente atualmente, mas os seus seguidores, que são a continuidade desta mensagem do tempo do fim, devem também manifestar este poder para certificarmos de que o mesmo Deus que estava com William Marion Branham também está hoje em dia a trabalhar com os seus servos e os seus filhos neste tempo do fim. Você não é profeta. Estás a andar com Deus de Deus. Qualquer situação diante de você está andando com Deus A conclusão deste noticiário de hoje era que o referendo terá dito ao ancião Gomes que nós não somos o William Marion Branham, ou seja, mesmo que não estivéssemos junto com ele naquela altura, mas hoje conseguimos manifestar aquilo que o seu Deus terá feito com ele. Isto quer dizer que é um bom sinal de que o mesmo Deus que estava com ele está a cooperar com os seus filhos hoje, os seguidores dessa mensagem do tempo de fim, que já fiz a referência há pouco tempo, pregada pelo William Marion Branham, assim como foi com os outros que acabei de citar ao longo deste jornal do dia de hoje. Portanto, terminamos por aqui com as nossas notícias de Jesus Cristo, dia 13 de setembro de 2021. Esteja bem aí do outro lado e esteja sempre ligado connosco, e quero pedir também desculpa pelo tempo que nós teremos feito sem noticiar estas notícias que são bastante interessantes. Esteja ali do outro lado, sempre a acompanhar estas notícias de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.